Eu queria ir para a parte agora da gente ler as perguntas que o público de vocês enviaram. Vamos nessa? Vamos lá, vamos sim. cmarques.base. Qual a opinião de vocês entre instrumento básico, porém de bem construído, mais upgrades ou instrumentos top de fábrica? Já respondeu um pouco isso, Sim, a né? gente acabou de falar um pouquinho sobre isso, hein? Instrumento bem construído. Mais uma vez, né? Se a pessoa está satisfeita com o instrumento, ainda que ele seja um instrumento mais básico, o upgrade, o céu é o limite. Mas vocês têm algum instrumento básico assim que vocês têm visto que estão sendo bem construídos, que vocês estão curtindo? Eu gosto muito da SX, instrumento da SX. Até Tajima também, tem uns instrumentos bem legais. As linhas mais novas também. Corte, como o Lovato falou também. O instrumento da Corte eu acho que ele já sai de fábrica para isso. É verdade. Mas são básicos assim, de preço também? Se meter os cortes é mais carinho, né? Não? Cara, viveram no país como o Brasil, onde tudo é caro, cara, assim, o básico muitas vezes já está acima do salário mínimo. Entendeu? Se você pegar um instrumento, uma guitarra de, sei lá, de 500, 700 reais, eu já costumo dizer que são instrumentos meio que descartável. Dependendo do defeito que ele apresente, não compensa você mexer. Entendeu? Aí eu acho que tem um limite também do que é básico. Tem algum que é muito ruim que você fala assim, bicho, isso aqui, cara, Não, fala aí, Fala aí, Lovato. Fala aí, ué. Fala aí, tem que falar. Fala aí, pô, isso aqui é ruim demais, bicho. Cara, assim, existem umas marcas que realmente são marcas que, cara, você pega e fala, bicho, assim, aí a hora que, o que a gente tá falando, é jogar com honestidade com o cliente, cara. Olha só, por exemplo, tem umas guitarras muito ruins, assim, que eu já peguei, a marca chamava-se Benson. Eu até brincava, pô, essa guitarra é uma Benson, cara. Benson, são marcas, né? A gente não tá falando assim de Tajima, por exemplo, você tem a segunda linha lá a linha de entrada, a entradona mesmo da Tajima, que é essas Memphis, que, cara, várias vezes chega cliente lá com o braço torcido e fala, cara, ó, não vou fazer para você serviço que não vai ficar legal e não vai compensar. O que você vai gastar de serviço aqui é o valor que você compra uma guitarra dessa nova. Aí você compra a nova e traz depois, junto mais um dinheirinho que a gente faz a manutenção. Mas assim, Memphis, Benson, tem uma outra também, eu não lembro a direita, mas são marcas que não são marcas tão conhecidas como Stringberg, Tajima. Você tem aí hoje, pô, eu tava falando aqui da Corte, da Tajima. A própria Tajima tem a série de entrada, mas tem umas séries também, cara, que não é impossível que entra naquela questão que eu te falei, cara, já que você não tá com muita pressa, segura um pouquinho mais o dinheiro e compra um negocinho um pouquinho melhor. Não precisa ser a top. Você pega uma Tajima, essa série Stella, você curte? Sensacional. Cara, guitarra maneiríssima, a guitarra vem blindadinha com cobre. Vem toda captação. Caprichadinho, você abriu ali, é caprichado. A pontezinha lá, 2 pivotados. Bonita, guitarra bonita. Guitarra bonita, cara. E o braço confortável já, vem de fábrica. Né? O Beto mesmo, da Barra Music, sim, ele regula, chega esses instrumentos, ele regula lá, dá uma pré-regulada lá, como ele mesmo já mencionou. E o instrumento já sai, cara, você já pega o instrumento já confortável para tocar. Não é um instrumento que também é o de entrada, que é o mais baratinho, mas é um instrumento também que você segura um pouquinho ali, junta um pouquinho mais. É o quê? Você consegue... 3 conto? Mas... Acho que é tá nessa faixa aí. 3, né? Entre 3 e 5, depende do acabamento. Então. Se você pegar aqui, toda em madeira, com acabamento só com um vernizinho de leve, tipo essa mesa assim, mais ou menos, é um pouco mais barata. Tem uns modelos, tem umas pinturas mais... Mas as peças são as eu acho que sim, pelo menos as que passaram para mim lá, eu não vi diferença de peça, não. Tarraxa com trava, né? Tarraxa com trava. Captadores são bons, cara. Não tem, você não precisa se preocupar em fazer o upgrade de imediato. É aquilo que eu te falei, você vai pegar a guitarra, você vai tocar, gostei. Você vai levar a guitarra, você vai tocar durante um tempo, você vai ali casar com o instrumento. Se realmente aquele instrumento, cara, essa guitarra, a estrutura dela é a guitarra que eu curtia. Aí você pensa, de repente, em fazer o upgrade. Como já aconteceu de instrumentos de eu fazer o upgrade e o cara fala assim, depois fazer o downgrade. Não volta o captador original, porque eu gastei dinheiro à toa. Entendeu? A influência de mudança brusca de temperatura sobre os instrumentos e como minimizar o problema. Porque evitar acho difícil, minimizar já ajuda. Esse é do Small Studio. Eu acho que o Lovato deve sofrer mais com esses instrumentos de estrada, indo para cima e para baixo. Não, cara, assim, a questão de variação mesmo de temperatura, não vou falar clima do clima de um estado para o outro, mas questão de temperatura, vamos falar na prática logo. Influencia bastante, cara. Tem instrumento assim que, por exemplo, falar um pouquinho na questão da estrada, né? O Lulu ele tem guitarras Fender, Gibson, guitarras que têm uma estabilidade boa de questão de madeira, né? São instrumentos que também já tem um tempo de vida ali legal, que já deu para ter acostumado um pouquinho com essa variação.
Mas às vezes só a questão, cara, da gente chegar no local, eu tirar, abrir lá chamo de caveirão, né, que é a estante onde fica lá os instrumentos, e eu dar a primeira afinada, as guitarras estão todas afinadinhas. Daqui a pouco ligo o ar-condicionado da casa e eu esfrio um pouquinho mais. Antes do show, você vai olhar, tá tudo desafinado, cara. Porque a variação de temperatura ali, ela influencia totalmente ali Deixa eu falar de braço, né? Do braço do instrumento. Tudo, né? Então, assim, cara... E acho que é o próprio metal, né, cara? Também contrai, metal, da corta, expande. Só que assim, cara, eu falo sempre o seguinte. O pessoal fala, deixar a guitarra pendurada lá no suporte. Ou deixar a guitarra ali, qual a diferença? Dá problema? Cara, eu vejo que não dá problema nenhum. Dá o problema independente de onde você deixar a guitarra, se seja deitada, seja encostada, seja pendurada, é a temperatura alta. Entendeu? A temperatura, o frio, acho que até ele é reversível, mas se você deixar no sol ou numa temperatura muito alta, pode ser que você danifique... Além de empenar, pode descolar, dependendo da colagem. Você danifica de vez o seu instrumento. Tem até pergunta aqui, guardar instrumento por um longo período ou para viagens? Com as cordas afinadas ou sem casa-cordas? Ou com as cordas mais frouxas? Tem essa lenda também de toda vez que termina de tocar, afina, desafina, deixa a corda frouxa. Eu normalmente recomendo, nesse caso aí, vou passar um ano fora, deixar um ano de tocar o instrumento. Eu recomendo deixar as cordas frouxas dentro de um case, dentro da capa. Então, um cara que tem muita guitarra, quer guardar as guitarras, é recomendável deixar com as cordas mais frouxas? Dependendo de muito tempo, se for aí um ano pelo menos. Porque senão, às vezes, o cara fala assim, não, eu terminei de tocar hoje, só vou tocar daqui a 15 dias. Aí vai, desafina. Aí depois afina. Vai chegar um tempo que não vai prejudicar o instrumento, vai prejudicar as tarraxas. Porque aquilo ali também, embora seja feito para você estar girando ali, mano, é para você estar... Uma coisa é você afinar, outra coisa é você ficar dando diversas voltas ali para literalmente afrouxar ou até mesmo tirar as cordas, como o pessoal faz. Eu já recomendo ao contrário. Assim, porque depende também, olha só. Essa história de afinar o instrumento e desafinar, afrouxar as cordas, isso surgiu porque antigamente lá, a gente comprava os violões lá, era tonante, rede de violões. Não tinha, aquela história que não tinha, a cachimba, não tinha tensor. Não existia essa questão do tensor. O instrumento vinha sem tensor. Então, o que acontece? Você afinava o violão e aí acabava de tocar. Se você pegasse aquele violão que não tem tensor, ainda mais que as pessoas colocavam corda de aço, e eu acho que até o aço era diferente, né, cara? Era muito duro aquilo. Um arame. Colocava dentro do armário lá e você deixava ali, cara, um mês, o violão tava que nem um arco e flecha. Por quê? Por conta da tensão que vai puxar aos poucos a madeira e com a variação de clima, de calor, de frio, aquilo vai fazer a madeira ceder e ficar empenada. E acabou, né? Esse negócio de colocar depois dentro com uma prensa lá para forçar, com um luzinho em cima, não adianta. Depois volta, depois que a estrutura da madeira mudou, curvou, já era, cara. E aí eu acho que surgiu essa história vamos afrouxar as cordas. Só que tem um porém, cara. Na maioria dos instrumentos hoje, maioria que eu digo, 98%, vamos botar assim, ainda mais se tratando de guitarra, acho que eu nunca peguei uma guitarra sem tensor, por mais que seja aquelas guitarras antigas com tensor ruim. O que acontece, cara? Quando você ajusta o instrumento ali, você tem uma tensão, uma ação que a corda está puxando, uma tensão que a corda está puxando o braço, X, e você tem ali o braço que ele é flexível, o braço vai fazer isso quando você puxar a corda, e você tem um tensor que você aperta ao contrário para você nivelar e deixar o braço reto. Essa é a função do tensor ali para você deixar o braço sempre retinho. A partir do momento que, por exemplo, que você vai deixar o instrumento muito tempo sem tocar e você pegar e afrouxar essas cordas, a pressão que o tensor está ali dentro, quando você afrouxar a corda, o tensor ele vai empurrar o braço ao contrário. Pô, cara, eu tenho uma Fernandes japonesa que o tensor é de ação simples. Né? Quando você não volta mais. Exatamente. Quando você tem uma guitarra que você tem um tensor de ação dupla, ou seja, ele gira curva o braço tanto para um lado quanto para o outro, aí você pode fazer isso que o Alexandre falou, eu concordo totalmente. Cara, você pode chegar lá, até se você quiser dar um peteleco ali no tensor para afrouxar, melhor. Você não vai correr esse risco dela curvar para cima. Mas se ele curvar para cima, você depois tem como, e a madeira acostumar a ficar dessa forma, de forma convexa, né? Vamos falar assim, você tem como depois apertar o tensor ao contrário, que ele vai forçar o braço para baixo. Agora, essa minha Fernandes, ela aconteceu isso. Alguém, peguei já usada na época, alguém deixou a guitarra muito tempo com o tensor apertado, o braço curvou para cima e agora, cara, não volta mais. Ou seja, tive que arrancar a escala. A guitarra já vai fazer uns 10 anos lá que está pendurada sem as casas de ferreira espeta de pau. Minha guitarra de estimação. E a guitarra ficou com a madeira do braço, o maple curvado. Ou seja,
ali eu ainda não pensei, eu não vou tentar nivelar a madeira, eu vou tentar botar uma escala ali forçando para baixo, ou então botar um tensor de ação dupla. Né? Nesse trazer de volta. nesse caso aí eu acho que quando você faz isso, que você vai deixar a guitarra muito tempo guardada, seja lá qual for a temperatura ou não, se você afrouxar a corda, você tem uma grande tendência ali do braço curvar para cima, mas isso se a guitarra tiver com o tensor reguladinho, porque às vezes o cara tá com a corda ao contrário, ali, com o braço curvado ao contrário, cara, e não vai ter problema nenhum. Sabe se por afrouxa que a corda. eu tive essa conclusão que eu cheguei? Eu tive um cliente uma vez que viajou, o cara era militar, ficava então um tempo no Brasil, ficava um tempo fora, e acho que a guitarra dele ficou uns 3 anos dentro de um case, afinada. Arrebentou a Mi, a Si e a Sol. Ficou a Mizona, a Lá e a Ré esticada. O que aconteceu com o braço? Aí ele curva. Exatamente. Curvou. Então, a partir desse momento, mais legal mais uma vez, depende muito do que é cada caso um caso. Tipo, imagina, 3 anos um instrumento trancado dentro de um case. Arrebentou as cordas, a pessoa não viu. Você tem de um lado do braço, 3 cordas puxando, do outro nada. Então, se o braço, só pra galera entender, se o braço torcer, curvar, como se fosse torcer numa toalha, assim, dessa forma, porque muita gente confunde empeno com a curvatura, a concavidade que você tem ali no braço, por questão da corda tá puxando, e aí você gera uma barriga ali, que isso é ajustado pelo tensor, e realmente o empeno, que é uma deformação da madeira, que é ali curvar, Ele torceu. aí torceu. Dependendo do grau, você até consegue salvar. Dependendo do quanto ele torceu, você tira as cordas, tira tudo, tenta deixar o braço o mais reto possível através do tensor e vai com o bloco ali fazendo um nivelamento. Para desgastar a madeira, isso, aí isso. sim. Inclusive tem até um vídeo no canal lá, de muito tempo atrás, no SG, um SG que eu fiz esse serviço. Tava levemente curvado, mas tem casos que tu pega assim, que tu olha e tu não consegue nem ver o final do braço, cara. Aí... Ou troca o tensor, eu falo isso bota... porque muita gente, às vezes, entra em contato e fala, pô, não, cara, eu levei a guitarra no local para fazer uma regulagem e tal, e o luthier falou que o braço está empenado. Aí quando você pega, só é aquilo, Alexandre. Da curvaturazinha que você ajusta o tensor, é o relief, né, que eles chamam, né, que é a curvatura. Mas é o que você falou. Realmente essa questão da corda se arrebentar, aí, meu irmão, curvou o braço, já era. Aí manda para Alexandre, que eu não pego não. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.